Sua Majestade, a Rainha Cersei, acreditava que o amor de seu companheiro era absoluto. Ela estava enganada. Quando a traição dele a destruiu e ela fugiu da vida que antes chamava de lar, encontrou consolo nos braços de outro homem. Mas o rei Alfa que a destruiu não a deixaria ir, porque alguns homens só querem o que já não possuem, embora ela ainda não soubesse disso. Naquele momento estava nervosa, pois não via o seu marido e companheiro Oron, o rei Alfa, há 22 dias. Ela tinha contado cada um deles. Eles nunca ficaram separados por tanto tempo. Seu vínculo exigia proximidade, intimidade. O reencontro que se aproximava a deixava estranhamente nervosa, como se já pudesse sentir que algo estava prestes a dar errado. Talvez por causa de todos os rumores que ela ouvira, mas se recusava a acreditar. Oron, seu companheiro, o homem que a amava apesar de suas falhas, o Alfa que a tornou sua rainha, apesar de ela não ser uma loba, não a trairia, não a enganaria. Seu amor por ela, Cersei tinha certeza, era absoluto. E, no entanto, ela parou na porta, alisando as mãos que tremiam levemente sobre a seda dourada de seu vestido. Ele me ama, disse a si mesma. Ele me escolheu, nada mais importa. Através de seu vínculo, ela podia senti-lo claramente agora, perto o suficiente para que um calor florescesse em seu peito. Ele estava contente, feliz, tão maravilhosamente, radiantemente feliz, que fez seu próprio sorriso parecer inevitável. Fui boba em me preocupar, pensou ela, empurrando as portas entalhadas. Os rumores não são nada. Ele é simplesmente... O sorriso morreu em seus lábios. Oron estava sentado à mesa deles, resplandecente em veludo bordô escuro. Mas à sua frente, na cadeira que ficara vazia por 22 dias intermináveis, estava uma mulher cuja simples presença parecia roubar o oxigênio do ar. Lady Riva, o primeiro amor de Oron. Mais bonita do que a memória a havia pintado. Seu perfume atingiu Circe como uma lâmina entre as costelas. Porque mesmo sem o dom da metamorfose, seu sangue de metamorfa lhe concedia sentidos afiados demais para ter piedade. E estava claro que o almíscar de Oron se agarrava à pele de Riva como uma reivindicação. Ah, minha rainha! A voz de Oron transmitia alegria genuína quando ele se levantou da cadeira. Suas mãos seguraram o rosto dela com ternura familiar, e seu beijo pousou suave e quente em sua bochecha. Querida, eu estava prestes a mandar chamá-la. Na hora certa, como sempre. Seu braço deslizou em volta da cintura dela com facilidade treinada. Você se lembra de Lady Riva, é claro? Ele perguntou. Como ela poderia esquecer a mulher que Oron amara com a devoção apaixonada da juventude? Riva inclinou a cabeça com a deferência perfeita devida a uma rainha. Vossa Majestade, ela sorriu. Que bom vê-la novamente. As palavras eram impecavelmente adequadas, mas por trás delas havia uma confiança que fez o peito de Circe apertar com um medo indescritível. A atenção de Oron imediatamente se voltou para Riva, seu corpo inteiro se orientando em direção a ela como uma flor seguindo o sol. Ele puxou a cadeira dela com o tipo de cuidado solícito normalmente reservado para o cristal mais frágil. Cuidado, minha querida. Você não deve se esforçar demais na sua condição. Suas mãos grandes pairavam protetoramente perto dos ombros dela. A criança precisa de alimentação adequada e você tem sido modesta demais em relação ao seu apetite. O orgulho irradiava dele como o calor de uma forja, viajando através do vínculo entre eles com uma intensidade que fez os joelhos de Circe fraquejarem. Ele estava radiante com isso, transformado por isso, mais vibrante e vivo do que ela ouvia há meses. Parabéns pela sua gravidez, Lady Riva, disse ela, confusa com a reação do seu companheiro. O sorriso de Riva era a própria graça. Obrigada, Sua Majestade. É uma honra indescritível. De fato é. Oron acomodou-se na sua cadeira, sem tirar os olhos do rosto de Riva, e então anunciou como se estivesse discutindo o tempo. A criança é minha, é claro. Nossa, na verdade. Sua e minha, Circe. O coração de Circe deu um salto. Desculpe, o que você acabou de dizer? Ela perguntou, odiando o quão fraca sua voz soava. Através de seu vínculo, ela podia sentir a alegria avassaladora de Oron, ao compartilhar o que ele claramente acreditava ser a notícia mais maravilhosa que se poderia imaginar. Não havia engano ali, nenhuma culpa ou vergonha para turvar as águas de sua felicidade, apenas orgulho e profunda gratidão para com Riva. Sei que isso deve ser avassalador, ele continuou, com voz gentil. Mas Riva gentilmente concordou em fazer o que você não pode, para o bem do reino. Ela nos dará um herdeiro forte e saudável, um sol com o sangue necessário para garantir nossa linhagem.
Sua voz assumiu a admiração calorosa normalmente reservada para grandes atos de heroísmo quando ele se virou para Riva. Ela sacrificou muito pela nossa felicidade, disse ele. Apesar de sua origem nobre e de suas próprias perspectivas de um casamento vantajoso, ela concordou em servir como minha amante oficial, para nos ajudar a cumprir nosso dever sagrado para com o reino. A mão de Riva moveu-se protetora para a curva de sua barriga. Eu só quero o melhor para o reino, Vossa Majestade, e para a sua felicidade. Entende? Orron apertou a mão de Cersei com mais força. Ela entende o que isso significa, que presente isso é para nós dois. Você vai ajudar a criá-lo, é claro. Ele será nosso em todos os aspectos que importam. Nosso filho, nosso herdeiro, o futuro com que sempre sonhamos, mas achávamos impossível. Seu sorriso era radiante. Graças à generosidade de Riva, finalmente podemos ter a família que sempre quisemos. Família? Cersei soltou a mão. Posso falar com você? Em particular? Ela perguntou bruscamente. As sobrancelhas de Orron se franziram na primeira sombra a cruzar seu humor radiante. Tudo o que você quiser dizer sobre nosso herdeiro deve ser dito na frente de sua mãe. A repreensão foi gentil, mas firme, proferida com o tom de um rei lembrando a um súdito o protocolo adequado. Ele gesticulou em direção a Riva. Ela que tornou esse milagre possível. Nós dois devemos a ela nossa mais profunda gratidão, querida. A carícia caiu entre eles como uma pedra em águas calmas. Sei que isso é repentino, Vossa Majestade, e talvez difícil de aceitar, disse Riva, mas espero que, com o tempo, possamos até nos tornar amigos, pelo bem da criança, se nada mais. Cersei ficou boquiaberta porque, naquele exato momento, o vínculo entre ela e seu companheiro decidiu trair todos os segredos que Orron pensava estar guardando. Eles inundaram a mente de Cersei, imagens que ele não tinha ideia de que estava compartilhando. Riva debaixo dele em lençóis emaranhados, gritando seu nome. Suas mãos. Suas mãos. As mesmas mãos que tocavam Cersei com delicadeza cuidadosa e obediente, traçando as curvas de Riva com fome desesperada. E em meio a tudo isso, seu desejo. Não o afeto paciente e cuidadoso que ele demonstrava à sua esposa, mas a fome crua e consumidora de um homem totalmente e irremediavelmente apaixonado. Cersei ofegou, o som arrancado de sua garganta como um soluço, e cambaleou para trás até que a parede de pedra segurou seus ombros. A sala girou, a luz da manhã de repente muito brilhante, a sensação mista de satisfação e reivindicação muito forte em sua garganta. Cersei! Orron levantou-se da cadeira. Eu. As palavras morreram em sua garganta. Com licença. Ela se virou e saiu da sala com os passos medidos e precisos de uma mulher que ainda se lembrava de como ser uma rainha. Cada passo ecoava no chão de pedra, que de repente parecia estranho. Passou por retratos de reis e rainhas que conseguiram garantir suas linhagens sem destruir o coração de suas esposas. Somente quando as portas esculpidas se fecharam atrás dela é que ela começou a correr. Atravessou jardins onde flores desabrochavam em fileiras perfeitas e organizadas em direção à floresta selvagem além, onde ela poderia encontrar ar suficiente para respirar novamente. Atrás dela, carregada pelo vínculo que ela não podia quebrar nem escapar, veio a voz de Orron. Querida, aonde você está indo? Volte. Devemos discutir os preparativos para o berçário. Sem preocupação, sem culpa, simplesmente intrigado, com a leve confusão de um homem que não conseguia entender por que alguém ficaria chateado com arranjos tão perfeitamente razoáveis, até mesmo generosos. Foi assim que, correndo entre as árvores e soluçando como uma criança castigada, a rainha Cersei percebeu que seu companheiro, a outra metade de sua alma, nunca a amou. Não como ela o amava. Ela não sabia, enquanto fugia para as profundezas da floresta selvagem, que estava correndo em direção a algo tanto quanto fugindo dele. Que nas sombras entre as árvores esperava um tipo diferente de amor. Um que a veria não como uma rainha quebrada, mas como uma mulher pela qual valia a pena lutar. E ela não podia imaginar que, quando finalmente encontrasse paz em mãos gentis e olhos honestos, seu companheiro viria atrás do que havia jogado fora. Capítulo 1. As pernas de Cersei cederam em algum lugar entre o carvalho antigo e o riacho, a quilômetros das muralhas do palácio, e mais adiante na floresta do que qualquer rainha deveria estar. Seu peito ardia a cada respiração. Ela não conseguia acreditar. Isso não podia ser verdade. A seda safira de seu vestido, o favorito de Orron, estava rasgado agora, preso em espinhos e manchado com seiva de árvore. Acima dela, um pássaro chamava por sua companheira, com um som claro e doce,
E Cersei se perguntou se os pássaros alguma vez eram infiéis. Um amante, seu marido, seu companheiro, o homem que ela amava, tinha uma amante, a engravidou e nem mesmo se arrependeu. O vínculo zumbia entre suas costelas como uma corda tocada, levando sua satisfação por quilômetros. Ele ainda estava feliz. Meu amor, onde você está? A voz dele flutuava através da conexão deles com uma leve curiosidade. Volte. Não seja dramática. Ela cravou as unhas na terra até que ela endurecesse sob elas. Dramática? Seu companheiro havia convidado uma terceira pessoa para a união deles e ela estava sendo dramática? Algo dentro do seu peito começou a se quebrar ao longo de linhas que pareciam inevitáveis, como se essa ruptura estivesse esperando há anos pelo momento certo. Todos aqueles sorrisos cuidadosos quando os médicos da corte balançavam a cabeça. Todas aquelas gentis garantias de que seu valor não era medido por aparências. Cersei, você está sendo infantil. Ela ouviu Arryn gritar em sua mente. Volte para casa, vamos conversar sobre isso. A condescendência fez seus dentes doerem. Como ele ousa? Como ele ousa levar outra mulher para sua cama e depois olhar para ela como se ela estivesse sendo irracional? Um galho se quebrou na vegetação rasteira. Cersei ergueu a cabeça e percebeu que a luz havia mudado. Sombras se acumulavam entre as árvores, e o canto alegre dos pássaros havia dado lugar ao farfalhar de coisas que preferiam a escuridão. O chão da floresta cheirava a podridão e novos brotos, a coisas que viviam e morriam sem a permissão de ninguém. Outro galho se partiu, mais perto. Algo grande se movia pelo mato com paciência deliberada. O lobo emergiu das sombras como um pesadelo encarnado, enorme e cheio de cicatrizes, com olhos amarelos que não reconheciam sua humanidade. Um lobo solitário, selvagem. Ele estava com fome. Ela também podia sentir isso. A ponta afiada do desespero que tornava qualquer predador 2 vezes mais perigoso. Há quanto tempo ele não se alimentava? Cersei se arrastou para trás, as saias de seda se enroscando, enquanto suas mãos arranhavam pedras e raízes. O lobo a seguiu com passos medidos. Cersei viu sua morte naqueles olhos amarelos. Rápida, se tivesse sorte. Ela nunca conseguiu se transformar. E selvagem ou não, o renegado provavelmente sabia disso. Ela estava a quilômetros de distância do palácio. Ninguém viria salvá-la. A fera atacou, e a própria fera de Cersei respondeu. Um poder que ela nunca conhecera correu por suas veias, que de repente pareciam pequenas demais. Seus ossos começaram a se quebrar como lenha seca. Sua coluna se esticou com um rangido que ecoou em seus dentes. A dor era completa, opressora, uma sinfonia de agonia que afastou todos os outros pensamentos. Era isso que lhe fora negado durante toda a vida. Essa transformação violenta. Seus músculos se romperam e se reformaram. Seu crânio se remodelou. E pelos brotaram da pele que só conhecera seda. Ela não era mais humana quando suas patas tocaram o chão da floresta. A loba selvagem parou bruscamente, a fome substituída pela confusão. Ela rosnou, e o som que saiu de sua garganta era puramente animal. A raiva expressa em uma linguagem mais antiga que as palavras. Ser traída por seu companheiro já era humilhação suficiente para um dia. Cersei não morreria sozinha naquela floresta. Eles circularam um ao outro na luz que se esvaía. O renegado era maior, mais pesado, mas era selvagem. Sua inteligência estava embotada, e ela era mais rápida. Quando ele atacou novamente, ela não estava lá. Ela se esquivou e se esquivou de seus ataques, mas o renegado era astuto. Quando ela se lançou para a esquerda para evitar suas mandíbulas, ele girou mais rápido do que ela esperava. Seus dentes se fecharam em torno de sua pata dianteira direita com força esmagadora, e ela gritou. Ela gritou. Um som que nenhuma garganta humana poderia emitir, e o animal selvagem a soltou, talvez assustado com o som, ou talvez satisfeito por ter feito sangue. Sua pata ficou inutilizada. Quando ela tentou colocar peso sobre ela, suas pernas cederam e ela caiu no chão da floresta. O animal selvagem começou a circular novamente, agora sem pressa. Ela não era mais uma presa que poderia escapar. Ela era carne, esperando para ser reivindicada, mas o cheiro de seu sangue trazia mais do que ferimentos. Trazia o almíscar de um alfa, a complexa assinatura química de alguém marcado pelo predador alfa deste reino. Os instintos da criatura selvagem entraram em conflito, a fome contra a cautela. A cautela venceu. Com um último grunhido de frustração, o lobo se fundiu nas sombras, deixando-a sozinha com sua dor e a humilhação de ainda precisar de seu companheiro, mesmo agora, apesar de sua traição e apesar de sua primeira transformação. Capítulo 2. Bronn.
Bron rastejou pela floresta com seu arco de madeira apertado nas mãos suadas, seguindo a trilha dos veados até o riacho onde seu pai havia colocado as armadilhas para coelhos. Seu estômago roncava alto o suficiente para assustar qualquer animal que valesse a pena caçar, mas isso não podia ser evitado. Não havia pão no café da manhã, apenas mingau aguado, porque Roslyn havia comido o último pedaço do pão de ontem. As armadilhas estavam vazias novamente. Estavam vazias há 3 dias seguidos, e o rosto do papai estava ficando com aquela expressão tensa que ficava quando a bolsa de moedas parecia muito leve e o inverno parecia muito próximo. Bron tinha 8 anos, quase 9, idade suficiente para saber que um homem e um menino não podiam fazer o trabalho que um homem e uma mulher faziam antes da mamãe morrer. Foi então que ele ouviu o choramingar. Vinha de perto da água, suave e entrecortado, o som que um animal faz quando dói demais para se importar em ficar quieto. Quando ele se aproximou furtivamente, com o arco meio levantado, encontrou algo que o deixou sem fôlego. Um lobo estava caído ao lado do riacho, seu pelo branco prateado emaranhado com sujeira e sangue seco. Era lindo, mesmo ferido. A coisa mais linda que Bron já tinha visto, além de sua mãe. "Tudo bem", sussurrou Bron, agachando-se. "Não vou machucar você." As orelhas do lobo se ergueram ao ouvir sua voz, mas ele não tentou fugir. Talvez estivesse muito fraco, ou talvez confiasse nele. "Você é um deles?" Bron perguntou. "Você consegue me entender?" Ele sabia que seu rei era um metamorfo que podia se transformar em lobo e que outros vagavam por essas terras. Mas não, a fera teria se transformado de volta para falar com ele. Era apenas um lobo. De perto ele podia ver como estava magro sob a pele coberta de sujeira. Uma das patas dianteiras estava inchada e ensanguentada, e seus flancos subiam e desciam com a respiração superficial. "Você está com fome, não é?" ele disse, pegando seu lanche. "Apenas pão e queijo duro." Mas os olhos do lobo acompanhavam seus movimentos. "Eu sei como é isso." Ele estendeu o pão na palma da mão, tentando não deixar a mão tremer. O lobo hesitou, depois se inclinou para a frente e pegou a comida com cuidado, usando os dentes. Ele comeu como se estivesse morrendo de fome, mas com delicadeza, sem nunca chegar perto de morder seus dedos. "Não se preocupe", sussurrou Bron. "Eu vou te ajudar. Voltarei amanhã com mais comida, ok?" O lobo inclinou a cabeça como se tivesse entendido cada palavra. Bron mal dormiu naquela noite. Sempre que fechava os olhos, via aqueles olhos escuros e inteligentes e a forma como o lobo o tinha olhado, como se fosse a primeira coisa gentil que encontrava há muito tempo. Acordou antes do amanhecer e embrulhou as sobras de carne de coelho num pano limpo. Não era muito. O pai era cuidadoso com as porções, mas era melhor do que nada. O lobo estava exatamente onde o tinha deixado, enrolado debaixo das raízes salientes de um salgueiro. "Você ainda está aqui", disse Bron, com alívio na voz. "Trouxe o café da manhã." Desta vez, o lobo se levantou com dificuldade quando o viu, favorecendo a pata ferida, mas conseguindo avançar mancando. Sua cauda deu um abanar hesitante, e Bron sentiu como se tivesse recebido o sol. "Você é diferente dos outros lobos", disse Bron, sentando-se em um tronco caído enquanto seu novo amigo comia. "Papai diz que os lobos são perigosos, mas você não é. Você só está ferido e assustado." O lobo se aproximou depois de comer, em vez de se afastar. Bron ficou muito quieto enquanto ele cheirava sua mão estendida. O pelo era mais macio do que qualquer coisa que ele já tivesse tocado. "Eu sou Bron", sussurrou ele, acariciando entre as orelhas do lobo. O lobo emitiu um som suave, quase como se estivesse tentando responder. "Minha mãe morreu quando Roslyn nasceu", continuou Bron. O lobo olhou para cima com aqueles olhos escuros e compreensivos, e Bron poderia jurar que ele estava realmente ouvindo. No terceiro dia, Bron havia estabelecido uma rotina. Visitas matinais antes do amanhecer, visitas noturnas após o jantar, sempre com comida contrabandeada de seus escassos estoques. O lobo estava ficando mais forte. Agora ele conseguia andar sem mancar e tinha começado a seguir Bron para a floresta quando ele explorava. "Você também sente falta de alguém, não é?" ele sussurrou, e o lobo pressionou o nariz contra sua mão como se concordasse. A parte mais difícil era manter o segredo em casa. "Onde você tem desaparecido todos os dias?" papai perguntou durante o jantar, seus olhos perspicazes não perdendo nada. "Só explorando", Bron murmurou. "Como você disse que eu poderia. A floresta não é segura para um menino sozinho, especialmente ultimamente." O coração de Bron deu um salto. "Papai sabia sobre o lobo?" "Eu tomo cuidado", ele disse rapidamente. "Fico perto do riacho." Roslyn se intrometeu. "Bron tem um segredo." "Não faça isso", Bron respondeu,
chutando-a gentilmente debaixo da mesa. Os olhos de papai se aguçaram. Que tipo de segredo? Não é segredo, disse Bron, com o rosto em chamas. Roslyn está apenas sendo boba. Mas o pai ficou de olho nele pelo resto da refeição. E Bron passou a noite se perguntando por quanto tempo poderia continuar mentindo para a pessoa que mais amava no mundo. A resposta acabou sendo mais um dia. A quarta manhã amanheceu clara e fria, com névoa pairando entre as árvores. Bron saiu da cabana como de costume, carregando mingau frio e carne seca. O lobo estava esperando no local de encontro habitual, abanando o rabo quando o viu. Bom dia, garoto, disse Bron. Eu trouxe... Bron, a única palavra, dita com a voz calma e perigosa do papai, fez com que ele congelasse. Seu pai estava a 6 metros de distância com seu arco de caça pronto, os olhos fixos no lobo que estava paralisado ao lado das pernas de Bron. Afaste-se do lobo, disse ele a Bron, com uma voz mortalmente calma. Devagar. Agora. Capítulo 3. Cersei ouviu a voz antes de ver o homem, profunda e autoritária, cortando a névoa da manhã. Ele emergiu das árvores como algo saído de uma balada, alto e de ombros largos, com uma força tranquila que vinha de anos de trabalho árduo e não de direito de nascença. Seu arco de caça estava levantado, com uma flecha encaixada e apontada diretamente para o coração dela. Afaste-se do lobo, disse ele a Bron. Devagar. Agora. Ele estava com medo, ela entendeu. Não por si mesmo, mas por seu filho. Todos os seus instintos gritavam para que ela corresse, mas sua pata ferida não suportava seu peso, e Bron ficou entre ela e o perigo que se aproximava como um pequeno e corajoso escudo. Papai, não, Bron começou, mas a voz de seu pai estalou como um chicote. Eu disse para se afastar, Bron. O terror irradiava de ambos em ondas que ela podia sentir. Cersei tomou sua decisão. Ela se levantou com dificuldade, apesar da dor lancinante em sua pata ferida, e se posicionou entre o homem e Bron. Se alguém fosse baleado hoje, seria ela. Afaste-se do meu filho, disse o homem. Papai, ele não é perigoso. A voz de Bron se quebrou com as lágrimas. Ele é meu amigo. É um animal selvagem, retrucou o homem. Ele não é selvagem, insistiu Bron. Ele escuta. Ele está escutando há dias. Dias? A atenção do pai voltou-se para o filho. Você vem aqui há dias? 4 dias, disse Bron baixinho. Eu tenho alimentado ele. Ele estava ferido. A raiva começou a desaparecer do rosto do homem quando ele olhou para a pata ferida dela. Ele abaixou o arco e se aproximou lentamente, ainda cauteloso, mas sem mais tratá-la como uma ameaça. Cersei se forçou a permanecer imóvel. Bron, disse o homem após um momento. Seu lobo é uma menina. O quê? Ela, não ele. Esta é uma fêmea. Ele se agachou perto da pata ferida dela. Infetada, murmurou ele. Precisa ser limpa e enfaixada. Ele olhou para Bron. Ela tem vivido do que você lhe trouxe? Sim, papai. Ela deveria ser mais agressiva do que isso. Desesperada. Seus olhos encontraram os dela novamente, e ela viu compreensão surgindo ali. Ele suspeitava, pensou ela. Suspeitava de sua natureza. Podia ver que ela era inteligente demais para ser uma loba normal. Podemos ficar com ela? Bron perguntou, sua voz cheia de esperança. Por favor, papai. Não ficamos com animais selvagens, filho. Mas ela está ferida. Ela precisa de nós. Cersei observou o conflito se desenrolar no rosto do pai, a responsabilidade lutando contra a compaixão. Ela sabia qual venceria. Os homens sempre escolhiam o dever no final. Mas ele a surpreendeu. Vamos levá-la para o galpão, disse ele. Não para a casa. O grito de alegria de Bron fez seus ouvidos zumbirem. Enquanto ela se recupera, acrescentou o homem com firmeza. Depois ela volta para a floresta. Ah, temporariamente, é claro. A história da vida de Cersei. O pai voltou com uma carroça de madeira rudimentar. Calma agora, murmurou ele enquanto a levantava com cuidado. Isso vai doer. Cersei ficou tensa ao ser manuseada por mãos masculinas, mas o aperto dele era firme, sem ser controlador. Ele percebeu sua tensão. Eu sei, disse ele baixinho. Está quase lá. Ele falava com ela como se ela pudesse entender o que ela podia. Mas ele não tinha certeza disso. Bron caminhava ao lado da carroça, tagarelando sobre tudo o que ela veria em casa. Você vai adorar, garota. Temos Roslyn. Ela é minha irmãzinha. E papai faz um bom ensopado. Sua atenção estava fixa no homem que puxava a carroça, na maneira cuidadosa como ele contornava raízes e pedras. Ele era gentil, pensou ela. Surpresa. Ela não conhecia muitos homens gentis. A cabana que apareceu à vista era pequena, mas bem conservada,
com um jardim em dificuldades e um galinheiro. O homem puxou a carroça até um pequeno galpão separado do estábulo. O galpão do cavalo é para Bramble, explicou ele, abrindo a porta para revelar um espaço seco que cheirava a aparas de madeira e feno. Você fica com o galpão de ferramentas. Ele limpou um espaço rapidamente, colocando cobertores limpos antes de levantá-la da carroça. Pronto, mais quente do que a floresta. Então ele pegou um pedaço de corda e o mundo de Cersei virou de lado. Não, outra gaiola não, outra corrente, outra lembrança de que ela era uma propriedade a ser contida. Ela rosnou antes que pudesse se conter, recuando com os dentes à mostra. O homem congelou. Ei, ele disse suavemente, mostrando-lhe a corda. Calma, sinto muito, de verdade. Mas não vou arriscar que você machuque meus filhos. Ele se aproximou lentamente e enrolou a corda em volta do pescoço dela. Eu sei que você não gosta disso, disse ele, e o pedido de desculpas em sua voz era sincero. Cersei emitiu um som que era meio rosnado, meio escárnio. O homem parou e ficou olhando para ela. Você acabou de zombar de mim? Ela desviou o olhar rapidamente, tentando parecer inocente. Foi quando a porta se abriu e o caos entrou na forma de uma menina de 3 anos com cachos selvagens e alegria destemida. Cachorrinho! Ela gritou, lançando-se sobre Cersei. Rosalind! Não! O pai se virou para a filha, mas ela já estava envolvendo seus pequenos braços em torno do pescoço de Cersei. Cachorrinho grande, cachorrinho fofo. O cheiro da criança era de pura inocência, sol, leite e a própria vida. Algo profundo no peito de Cersei se abriu, e seu instinto de loba surgiu. Proteja, dizia. Através do vínculo, a voz de Auron escolheu aquele momento para se intrometer. Onde você está? Cersei, eu preciso de você. Volte para mim. A dor familiar se fez sentir, e Cersei choramingou apesar de si mesma. Shh, murmurou a menina, apertando os braços em volta dela. Um conforto simples de uma pequena humana que não sabia que estava abraçando uma rainha. Cersei sentiu seu coração se partir e se curar simultaneamente. Capítulo 4. Os dias que se seguiram se estabeleceram em uma rotina que era ao mesmo tempo uma bênção e um tormento. Lynos, pois esse era o nome do homem, Cersei ouviu um visitante dizer, permitia visitas supervisionadas das crianças. Bronn lia para ela todas as manhãs. Rosalind trazia flores e chá de lama, que Cersei suportava com graça paciente. O próprio Lynos trazia comida 2 vezes por dia e verificava sua pata em cicatrização com mãos que cresciam. Os olhos de seus filhos estavam desconfiados. As crianças já amam você. Bronn, especialmente. Ele fez uma pausa. Ele não ficava tão feliz desde que sua mãe morreu. As orelhas de Cersei se ergueram. Essas crianças não tinham mãe. Precisavam de alguém para cuidar delas. Para amá-las. Não você, ela lembrou a si mesma com firmeza. Você é temporária. E você é apenas uma loba para elas. Mas o sentimento não desapareceu. Foi à noite que o verdadeiro tormento começou, quando a família entrou e a deixou sozinha. Foi quando a voz de Euron ficou mais alta em sua mente. Cersei, onde você está? Estou procurando em todos os lugares. Enviei guardas para todos os cantos do reino. Sinto sua falta. Nossa cama está fria sem você. Volte para mim, meu amor. O vínculo a puxava com um imperativo biológico. Volte para seu companheiro. Aceite seu lugar. Pare de lutar contra o que você é. Mas então a voz dele mudava, assumindo o tom razoável que se tornara seu pesadelo. Pense em nosso filho, Cersei, o herdeiro. Você está sendo egoísta, preocupando a pobre Riva. Nosso filho? Cersei zombou. O filho dele, com Riva. O herdeiro que deveria ser dela, crescendo no corpo de outra mulher. A raiva a invadiu diante da possessividade casual na voz mental dele, e ela se viu andando de um lado para outro no pequeno galpão, tanto quanto a corda permitia. Foi assim que Lynos a encontrou uma noite, quando sua angústia aparentemente era audível da casa. Eu ouvi você, ele disse baixinho. O que há de errado? Ele se aproximou cautelosamente, colocando a lanterna no chão e ajoelhando-se ao lado dela. Seu pai? Ele perguntou. Está doendo? Ela se forçou a ficar parada, concentrando-se nele em vez do vínculo. Suas mãos eram gentis como sempre, quando ele examinou seu ferimento, quentes e presentes de uma forma que fez a atração distante de seu companheiro parecer menos urgente. Está cicatrizando bem, ele murmurou. Melhor do que o esperado. Em vez de ir embora, ele se acomodou com as costas encostadas em um poste, perto o suficiente para oferecer conforto, mas não tão perto a ponto de incomodá-la. Pelo menos espero que esteja cicatrizando bem, disse ele baixinho. Minha esposa era a especialista.
Ela me ensinou a cuidar de animais feridos. Ela ficava sentada com eles assim, até que se acalmassem. Sua voz carregava o peso de uma antiga dor, e o coração de Cersei doía por ele. O nome dela era Agnes. Ela morreu há 2 anos, dando à luz Rosalind. Cersei se viu inclinando-se para mais perto, atraída pela disposição dele em compartilhar sua perda. Você entende cada palavra que estou dizendo, não é? Ele disse baixinho. Não era realmente uma pergunta. Você não seria uma metamorfa, seria? Seu coração parou. Ela pensou que ele tivesse parado de suspeitar. Se fosse, disse ele lentamente. Agora seria um bom momento para voltar ao normal. Cersei estremeceu internamente. Ela queria. Deuses. Como ela queria voltar à forma humana para contar tudo a ele. Mas por mais que tentasse, seu corpo se recusava a obedecer. A forma de lobo que salvara sua vida agora a mantinha prisioneira. Ele esperou pacientemente, observando qualquer sinal de mudança, então suspirou quando nada aconteceu. Acho que não, ele riu. Claro que não. Você já teria se transformado a essa altura. O coração de Cersei se contorceu com a culpa dele. Ela queria. Só não conseguia. Linus sorriu, gentil, sem condescendência, e se levantou para sair. Seja lá o que você for, ele disse a ela, virando-se na porta. Você está segura aqui. Quando os passos dele se afastaram e ela ficou sozinha novamente com as sombras tremeluzentes, Cersei se enrolou nos cobertores macios que ele havia providenciado. A voz de Oren se foi. Por enquanto. Capítulo 5. 3 semanas se passaram desde que Linus a levou para casa em sua carroça de madeira rudimentar, e Cersei havia aprendido o ritmo de suas vidas tão bem quanto antes conhecia os sinos cerimoniais que marcavam as horas no palácio. O amanhecer trazia Bronn com suas histórias. O meio-dia significava as visitas de Rosalind. A menina tagarelava com ela sobre flores, e as noites eram para toda a família se reunir, com vozes vindas da cabana enquanto ela ficava amarrada em seu galpão. Sua pata não doía mais quando ela colocava peso sobre ela. A infecção havia desaparecido completamente, e então ela deveria ter partido há algum tempo, planejado seu próximo passo. Todo pensamento lógico lhe dizia isso. Se os soldados de Euron a encontrassem aqui, quando a encontrassem, o que aconteceria com Linus e seus filhos? Além disso, eles pensavam que ela era apenas uma loba. Um lobo inteligente, talvez, mas ainda assim, apenas um animal. Eles não tinham ideia de que compartilhavam sua casa com uma rainha que já havia comandado servos e participado de conselhos de estado. Mas todas as manhãs, quando ela acordava com os passos ansiosos de Bronn, todas as tardes, quando Rosalind pressionava flores silvestres em seu pelo, a ideia de partir parecia arrancar seu próprio coração. Hoje parecia igual a todos os outros a princípio. Linus havia saído antes do amanhecer com uma mochila cheia de peles de inverno para vender no mercado da vila, prometendo voltar ao anoitecer. Bronn recebeu a tarefa de cortar a enorme pilha de lenha que seu pai havia trazido para casa no dia anterior, e assim Cersei cochilava na porta aberta de seu galpão, com a luz do sol de inverno aquecendo sua pele, ouvindo o ritmo constante do trabalho do menino. Ele era forte para uma criança de 8 anos, mas aquele era um trabalho para um homem adulto, e vê-lo lutando com cargas pesadas demais para seus ombros fez algo feroz e protetor se contorcer em seu peito. Seu filhote, ela pensou nele agora, embora tentasse se controlar antes que o sentimento perigoso pudesse se enraizar. Rosalind brincava nas proximidades, construindo cidades elaboradas com gravetos, lama e imaginação. Olha, cachorrinho! Ela chamou, segurando uma torta de lama particularmente impressionante. Para você! A cauda de Cersei abanou antes que ela pudesse impedi-la. A alegria da criança era contagiante, pura de uma forma que fazia as intrigas do palácio parecerem brincadeiras de crianças cruéis. Aqui havia amor sem cálculo, lealdade sem preço. Aqui estava um filhote que precisava de proteção, quer ela reconhecesse o sentimento ou não. O som de pequenos passos mudou de direção, e a orelha de Cersei se moveu com atenção repentina. Rosalind estava se afastando de sua área de brincar. Bonito, bonito, ela exclamou, e Cersei abriu um olho para ver a menina cambaleando em direção à pilha de lenha onde Linus guardava suas ferramentas. O grande machado estava cravado em um tronco com o cabo desgastado por anos de uso e perfeitamente posicionado para que mãos pequenas pudessem alcançá-lo. A luz do sol incidiu sobre a lâmina, fazendo-a brilhar como uma joia. Brilhante! Rosalind suspirou, esticando-se na ponta dos pés para envolver os pequenos dedos em torno do cabo de madeira. Cersei estava de pé antes que o pensamento consciente pudesse intervir, a corda puxando com força contra seu pescoço quando ela chegou ao fim da corda.
Rosalind! Bronn gritou do outro lado do quintal. O tempo desacelerou quando Cersei viu o machado começar a cair. O rosto confuso de Rosalind se virou para cima, sem entender por que aquela coisa bonita estava caindo em sua direção. Através do vínculo que estava misericordiosamente silencioso há dias, a voz de Auron atingiu sua mente como um soco. Não se revele. Fique escondida, ele ordenou. O vínculo a puxava com força biológica, exigindo obediência. Mas Rosalind era sua filhote, ela tinha que protegê-la, e nada a impediria. Cersei fechou o vínculo como uma porta. A mudança aconteceu quando ela saltou, ossos estalando e se remodelando com uma agonia familiar, pelos se dissolvendo em pele pálida quando ela bateu com força no chão, com joelhos humanos, mãos nuas fechando-se em torno do cabo do machado para torcê-lo para o lado e afastá-lo do rosto de Rosalind. O impulso levou as duas para baixo em um emaranhado de membros, as costas de Cersei batendo na terra compacta, enquanto Rosalind caía em segurança em cima dela. Senhora? Ela perguntou, olhando confusa para a estranha que havia aparecido onde sua cachorrinha costumava estar. Cersei tentou sorrir, embora suspeitasse que parecesse mais uma careta. Sua garganta estava inflamada, sua voz não era usada há semanas, mas ela conseguiu dizer com voz rouca. Tudo bem, pequenina. Você está segura. Rosalind! O grito em pânico de Bronn precedeu sua chegada por alguns segundos, e o menino parou bruscamente quando viu que não era sua irmã em perigo, mas uma mulher nua segurando-a no meio do quintal. Seu rosto passou de confuso a furioso e protetor. Quem é você? Ele perguntou, estendendo as mãos trêmulas para Rosalind. Solte-a! Cersei soltou a criança imediatamente. Onde está meu lobo? Bronn perguntou. A pergunta partiu seu coração. Esse menino a amava, a alimentava, lia para ela e a tratava com um afeto puro que ela nunca conhecera. Eu sou seu lobo, Cersei respondeu. Bronn franziu a testa. Impossível, ele disse. Seu rei é um metamorfo, não é? Cersei perguntou gentilmente, sentando-se lentamente. A testa de Bronn se franziu. Sim, e daí? Ela manteve o olhar firme. Eu também sou, explicou. Ela observou, compreendendo o amanhecer em seu rosto jovem como o nascer do sol. Seu, ele sussurrou, incapaz de terminar a frase. Eu sou seu lobo, disse Cersei simplesmente. E também sou sua rainha. Capítulo 6. Uma hora se passou desde que o mundo mudou de eixo, e Cersei sentou-se de pernas cruzadas no chão da cabana, vestindo um vestido que pertencia a uma mulher morta. Bronn o tirou do baú de sua mãe sem hesitar, seu rosto jovem solene com a gravidade de oferecer algo precioso a alguém que precisava. Então você realmente é a loba? Ele perguntou pela terceira vez desde que ela se transformou. Sim, Bronn, eu realmente sou, disse Cersei. E você é realmente a rainha? Sim. Passos pesados soaram na varanda do lado de fora e a cabeça de Bronn se virou rapidamente para a porta. Papai chegou, disse ele. O coração de Cersei batia forte contra suas costelas quando a porta se abriu e Linus entrou, parando repentinamente na entrada. O sorriso tranquilo desapareceu de seu rosto quando ele percebeu a cena impossível diante dele. Uma mulher estranha estava sentada no chão, vestindo o vestido de sua falecida esposa, brincando com seus filhos. Papai! Bronn se lançou em direção ao pai. Ela salvou Rosalind do machado e é mágica. A mão de Linus se moveu instintivamente para a faca em seu cinto, seus olhos afiados e avaliadores enquanto varriam a sala. Cersei podia sentir o cheiro do súbito aumento de adrenalina, a fúria protetora de um pai que pensava que seus filhos poderiam estar em perigo. Quem é você? Ele perguntou. Ela é nossa loba, papai, Bronn insistiu. Ela é uma metamorfa. Ela se transformou para salvar Rosalind. Linus olhou para sua filha, sua expressão suavizando-se ligeiramente diante da alegria óbvia dela. Mas quando seu olhar voltou para Cersei, a desconfiança ainda nublava suas feições. Bronn, ele ordenou, leve sua irmã para cima. Agora! Mas papai! Agora! O tom não admitia discussão. O rosto de Bronn ficou triste, mas ele obedientemente pegou Rosalind e se dirigiu para a escada que levava ao sótão. Quando os passos deles desapareceram no andar de cima, Linus permaneceu em pé, sua postura rígida de tensão. Desde o início ele disse, sua voz ainda carregando aquele tom de desconfiança. Quem é você? Cersei respirou fundo, tentando ignorar o modo como o cheiro dele ainda carregava raiva sob as notas familiares de fumaça de lenha e pinheiro. Meu nome é Cersei, da Casa Nellon. Sou uma lobisomem, embora durante a maior parte da minha vida tenha sido incapaz de usar minhas habilidades. A primeira vez que consegui me transformar foi há quase um mês,
e fiquei presa nessa forma até... Ela hesitou, sem saber como explicar. Até? Linus insistiu. Rosalind estava em perigo. Acho que o medo me ajudou a voltar ao normal. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Se eu pudesse ter me transformado antes, eu teria feito isso. Eu queria te contar, mas eu... Por que você ficou? Linus a interrompeu. Você não é um animal. Certamente não era confortável para você dormir em um galpão. A sutil reprovação em suas palavras a fez estremecer. As crianças, ela disse. Eu me afeiçoei bastante a elas e... Não tenho outro lugar para ir. Algo em sua confissão pareceu surpreendê-lo. Sua postura rígida relaxou um pouco. Não? Ele perguntou, acomodando-se cautelosamente em sua cadeira. Por que não? Meu companheiro, ele... Ela mordeu o lábio. Ele me machucou, então eu fui embora. A mudança em Linus foi imediata e pronunciada. Ele bateu em você? Ele perguntou, as palavras afiadas com uma fúria mal contida. Não, ele nunca me machucaria fisicamente. Nós somos companheiros. Linus franziu a testa. Companheiros. Sinto que isso implica algo, mas não tenho certeza do que é. Ele e eu compartilhamos um vínculo espiritual. As emoções dele são minhas e as minhas são dele. Minha dor é a dor dele. Então, ele não me machucaria fisicamente. Isso o machucaria tanto quanto a mim. Os olhos de Linus procuraram os dela. Mas ele machucou você, disse ele suavemente. Cersei ficou em silêncio por um longo momento. Ele arrumou uma amante, ela disse, as palavras saindo rapidamente, para lhe dar um filho. Porque como eu não conseguia me transformar, ele ficou preocupado que meus filhos também não conseguissem. As lágrimas vieram então, e ela pressionou as mãos contra o rosto, mortificada. Desculpe, Por um momento, Linus ficou paralisado, claramente dividido entre instintos conflitantes. Então, lentamente, ele se levantou e foi buscar água e um cobertor. Não peça desculpas, disse ele gentilmente. Eu só não entendo o que há de tão terrível em não ser capaz de se transformar. Cersei zombou entre lágrimas. Você não entenderia? Você é humano. Para os lobos, a hierarquia é tudo. Nós respondemos à autoridade, e a autoridade vem de ter um lobo poderoso. Oron é o rei. Sua aparência incapaz de se transformar seria... Espere. Linus levantou a mão. Sua companheira é a rainha? Cersei fez uma pausa, percebendo seu erro. Oh, sim. A cor sumiu do rosto de Linus. Então isso faria de você... A rainha sim, confirmou Cersei. Por um longo momento, ele simplesmente ficou olhando para ela. A rainha, ele repetiu, com a voz vazia. A rainha de todo o reino tem dormido no meu galpão de ferramentas. Vendo seu choque óbvio, Cersei se apressou em tranquilizá-lo. Você não sabia que eu era a rainha e seu galpão era... Tudo bem, Linus lançou-lhe um olhar que era tanto de descrença quanto de humor negro. O que quero dizer é que eu não tinha para onde ir, disse Cersei. Eu escolhi ficar, com galpão ou sem galpão. Isso pareceu acalmar Linus. Sinto muito, disse ele simplesmente. Rainha ou não, metamorfa ou não, ninguém merece ser traído pela pessoa que ama. As lágrimas voltaram, e desta vez, quando ele não se moveu para confortá-la, ela entendeu que era respeito pelo seu espaço, e não rejeição. Não sei o que fazer, admitiu Cersei. Não sei como sobreviver sozinha. Fui rainha durante toda a minha vida adulta. Ela olhou para ele com vulnerabilidade evidente. Estou com medo. O vínculo está silencioso agora. Consegui fechá-lo quando me transformei para salvar Rosalind. Mas não sei se ele permanecerá fechado. E se eu o vir novamente e estiver fraca demais para dizer não a ele? Linus a estudou por um momento. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, com o olhar fixo no fogo. Você pode ficar aqui, ele disse finalmente. Cersei ergueu a cabeça, surpresa. Até você descobrir, acrescentou ele. Você pode ficar aqui, conosco. Antes que ela pudesse protestar, ele continuou, sua voz ficando mais forte, mais segura a cada palavra. Você salvou a vida da minha filha hoje, e antes disso, você fez meu filho mais feliz do que ele tem sido desde que sua mãe morreu. Você tem sido gentil com meus filhos, e isso é mais importante para mim do que títulos, política ou reis. Ele recostou-se na cadeira. Não posso prometer que é seguro. Se o rei vier à procura, eu conheço o risco, disse Cersei rapidamente. Não o culparia se... Ainda não terminei. O seu tom era suave, mas firme. Se o rei vier, lidaremos com isso nessa altura. Mas até lá é bem-vinda aqui, pelo tempo que precisar. O calor que se espalhou pelo peito dela era tão estranho depois de meses de amor condicional que ela levou um momento para reconhecê-lo como esperança. Obrigada, ela sussurrou. Bem, você é a rainha,
disse Linus com humor renovado. Não posso exatamente recusar-lhe abrigo, posso? Oh, é claro que posso providenciar o pagamento. Isso foi uma piada, Vossa Alteza, disse Linus, com os olhos brilhando. Ela sorriu com isso e então... Cersei, corrigiu. Ele olhou para ela com aquele sorriso gentil. Rainha ou não, disse ele. Você é uma convidada aqui. Ainda assim, disse ela, vou me tornar útil. Posso ajudar nas tarefas domésticas. Sei que vai, disse ele. E havia algo caloroso em sua voz que a fez pensar em segurança e pertencimento. As crianças vão adorar que você fique. Tem sido difícil para elas crescerem sem uma mãe. Algo passou entre eles naquele momento. Compreensão, necessidade mútua, o início hesitante de uma parceria. Duas pessoas quebradas que talvez pudessem ajudar uma a outra a se curar. Capítulo 7. Um mês depois, Cersei estava ajudando uma menina a empilhar blocos em torres que desafiavam tanto a gravidade quanto o senso arquitetônico. Mais alto, mamãe! Faça bem alto! Rosalind exclamou. O nome ainda fazia seu coração apertar com alegria intensa e terror profundo. Assim, ela acrescentou outro bloco com cuidado exagerado, e os dois prenderam a respiração enquanto a torre balançava, mas se mantinha firme. Rosalind gritou. Na mesa perto da janela, Bronn estava curvado sobre suas cartas, com a língua para fora, concentrado. Cersei? Como se soletrar dragão mesmo? Ele perguntou. Ela se sentou ao lado dele, soletrando lentamente, observando-o formar cada letra com traços cuidadosos. Você vai me contar a história do dragão de novo na hora de dormir? Ele perguntou. Se seu pai não se importar. Seu pai também gosta das suas histórias, disse Bronn. Às vezes, vejo ele ouvindo da porta. Cersei sentiu um calor subir pelo pescoço ao pensar em Linus parado nas sombras, observando-a com seus filhos. Na manhã anterior, ela o havia flagrado fazendo exatamente isso. Seus olhos escuros suaves com algo que poderia ser admiração. Vossa Alteza é muito paciente com ele, disse ele, com aquela gentil formalidade que a aquecia e a frustrava. Quantas vezes preciso pedir para você me chamar de Cersei? Ela respondeu. Seu sorriso foi tímido. Pelo menos mais uma vez, Vossa Alteza. A lembrança fez seu estômago revirar. Havia algo na maneira como ele disse isso. Cuidadoso, reverente, como se estivesse protegendo alguma distância invisível entre eles. A escuridão lá fora era completa agora, e a preocupação a atormentava com urgência crescente. Linus deveria ter chegado em casa há horas. Ela colocou as crianças na cama com histórias e toques gentis, mas sua atenção permaneceu fixa na porta vazia. Quando finalmente houve movimento na varanda, não era o passo confiante que ela esperava. Cersei abriu a porta e encontrou Linus sentado nos degraus, seu arco esquecido ao lado dele e uma garrafa nas mãos. O cheiro forte de álcool pairava no ar frio. Linus? Ele se assustou e olhou para cima, com os olhos desfocados. Quando falou, sua voz estava rouca devido à bebida e a algo mais profundo. Cersei, você está bem? Suas palavras carregavam a precisão cuidadosa de um homem tentando não gaguejar. Eu ia perguntar a mesma coisa. Eu? Não, estou bem. Ele gesticulou vagamente em direção à floresta. Só precisava de um pouco de ar. Os olhos dela se voltaram para a garrafa e ele seguiu o olhar dela com uma careta. Ah, certo. Ele a colocou no chão com cuidado exagerado. Não é meu melhor momento. Sem ser convidada, ela se sentou ao lado dele na escada. O frio penetrava seu vestido de lã, mas ela ignorou. Isso não é típico de você. Não, ele disse com uma risada sem humor. Não é. É o aniversário, ele disse finalmente com a voz embargada. Da morte de Agnes. 3 anos hoje. Cersei sentiu seu coração apertar de compaixão. Na maioria dos dias estou melhor. Linus continuou, o álcool soltando sua língua. Bom, até. Seus olhos encontraram os dela ao luar. Especialmente ultimamente. As crianças estão felizes. A casa está quente novamente. Ele fez uma pausa. Mas hoje eu simplesmente sinto falta dela. Você está congelando, disse ela, estendendo a mão. Entre. Ele balançou levemente quando se levantou, então ela se aproximou. A mão dele encontrou sua cintura, supostamente para se equilibrar, mas seus dedos permaneceram ali mesmo quando ele encontrou o equilíbrio. Firme, murmurou ela, consciente do calor sólido dele pressionado contra seu lado. Dentro da cabana, ela o levou até a grande poltrona perto da lareira. Sente-se, disse ela. Você precisa se aquecer. Ela pegou cobertores no baú e, quando voltou, encontrou-o observando cada movimento seu com uma apreciação que estava longe de ser sutil. Aqui. Ela lhe entregou o cobertor,
Mas, em vez de pegá-lo, ele segurou sua mão e puxou gentilmente. Fique aqui. Antes que ela pudesse pensar em motivos para recusar, ela se viu acomodando-se no tapete grosso aos pés dele, os dedos dele passando pelos fios escuros de seu cabelo. Lindo, ele murmurou, tão baixinho que ela quase não ouviu. O calor subiu pelo pescoço dela. Você tem sido muito gentil comigo, Sua Alteza, disse ele, a mão deslizando do cabelo dela para acariciar sua bochecha. Eu pedi para você me chamar de Cersei, disse ela, tentando esconder a mágoa da voz. Eu sei, mas prefiro não chamar. E por que não? Ela perguntou, com o coração acelerando. Para não esquecer quem você é. Cersei ficou tensa. O que eu sou? Linus se inclinou, aproximando o rosto do dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de sua respiração em seus lábios. Uma bela realeza, murmurou ele, sua voz áspera de desejo, muito acima da minha posição. A compreensão surgiu e com ela uma onda de alívio. Você acha que eu sou bonita? Ela sussurrou. Ela viu as pupilas dele se dilatarem enquanto o rubor tomava conta de suas bochechas. Olhe para você, ele disse suavemente. Você está corando. Sua voz continha uma nota de admiração. Isso é muito encantador, Sua Alteza. A mão em seu rosto deslizou para baixo para traçar sua mandíbula, depois mais abaixo para roçar seu lábio inferior. É por minha causa? Ele perguntou sorrindo. Seu cheiro mudou completamente então. O conforto familiar da fumaça de madeira e terra, de repente agudo, com um desejo inconfundível. Ela não conseguiu suprimir o som suave que escapou de sua garganta, meio gemido, meio suspiro. Cersei, Linus sussurrou, e foi a primeira vez que ele usou o nome dela sem ser solicitado. Quando ele se inclinou da cadeira, lentamente, com as mãos emoldurando o rosto dela, ela se levantou de joelhos para encontrá-lo. Seus lábios se uniram em um beijo que começou suave e questionador, mas em poucos segundos se tornou desesperado e faminto. Ela se viu sendo puxada para cima, guiada entre as coxas dele até ser pressionada contra a frente da cadeira, seu corpo se encaixando no dele como se ela pertencesse àquele lugar. Deus, Cersei! Ele gemeu contra os lábios dela. Seus lábios deixaram os dela para percorrerem seu queixo, e ela ofegou, sua cabeça caindo para trás para lhe dar melhor acesso. Você é tão macia, ele murmurou contra sua garganta. As mãos dela encontraram o caminho sob a camisa dele, as palmas planas contra a pele quente do peito dele. Ele emitiu um som baixo na garganta, meio grunhido, meio súplica, e de repente sua boca estava na dela novamente, mais exigente desta vez. Era isso que ela ansiava sem nem mesmo saber, essa sensação de ser desejada. Ela estava se afogando em sensações quando ele se afastou para olhá-la, os olhos vidrados e sem foco. Você é linda, ele balbuciou, as palavras se misturando enquanto ele a alcançava novamente. A realidade voltou, a garrafa vazia na varanda, a dor que o levará a beber. Espere, ela sussurrou contra os lábios dele. Linus, talvez devêssemos... Devêssemos o quê? Ele murmurou, tentando puxá-la para mais perto. Ele está bêbado, está de luto, não está em seu estado normal. Não podemos, ela disse com mais firmeza. Não posso, não quando... Seu rosto se contorceu por um breve momento, então ele a soltou de entre os joelhos. Você está certa, ele disse baixinho. Claro que você está certa. O que eu estava pensando? Isso foi uma péssima ideia, ele disse levantando-se da cadeira. Você tem sido muito gentil, disse ele, recuando em direção ao corredor. Comigo, com meus filhos e comigo. Eu me aproveitei disso. Foi errado da minha parte. Não, não foi isso que eu quis dizer. Ela tentou. Perdoe-me, Vossa Alteza. A forma formal de tratamento estava de volta, uma barreira construída de culpa e decoro. Eu deveria... Preciso dormir para esquecer isso. Ele se virou e desapareceu pelo corredor em direção ao seu quarto. Ela ouviu a porta se fechar com um clique suave, deixando-a sozinha junto à lareira moribunda, com os lábios inchados e o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Capítulo 8. Cersei dormiu mal. Se é que se podia chamar de sono as horas inquietas passadas olhando para o teto, enquanto seu corpo se lembrava do gosto da boca de Linus e do peso das mãos dele em seus cabelos. Ele a desejava. Ela sentiu isso, sentiu na maneira desesperada como a boca dele se movia contra a sua. Ela se levantou antes que as crianças acordassem, com as mãos tremendo levemente, enquanto acendia a lareira e colocava água para ferver para o chá. Talvez ele a beijasse novamente, sóbrio e deliberado, e ela pudesse finalmente respirar livremente pela primeira vez em semana. A porta do quarto dele se abriu com um leve rangido e Linus apareceu na sala principal. Cersei prendeu a respiração ao vê-lo.
Bom dia, Vossa Alteza, disse ele com a voz cuidadosamente neutra enquanto calçava as botas. As palavras a atingiram como água fria. Vossa Alteza, não, Cersei. Bom dia, ela conseguiu dizer, observando o rosto dele em busca de qualquer sinal. Constrangimento, arrependimento, até mesmo reconhecimento do que haviam compartilhado. Mas sua expressão era uma máscara de indiferença educada. Ele se levantou e pegou sua mochila de caça. Obrigado pelo café da manhã, disse ele, embora ela ainda não tivesse preparado nada além da água que fervia na panela. Devo verificar as armadilhas antes que as crianças acordem, acrescentou, já se dirigindo para a porta. O tempo parece estar mudando e quero ver o que a noite trouxe. Então ele se foi, a porta se fechando atrás dele com suave finalidade. Ela ficou olhando para a porta fechada até sua visão ficar embaçada, então se forçou a se mover. As crianças acordariam em breve e esperariam pela refeição matinal. Mas enquanto ela fazia as tarefas, cortando o pão, mexendo o mingau, sua mente fervilhava. Ele teria esquecido? A bebida poderia roubar memórias. Talvez ele não se lembrasse de nada sobre como traçou os lábios dela com o polegar, da admiração em sua voz quando a chamou de linda. Se ele não se lembrasse de nada, então não haveria constrangimento para lidar. Mas, em vez de alívio, ela sentiu como se tivesse perdido algo precioso antes mesmo de saber que o possuía. E pior ainda era a alternativa. Que ele se lembrasse de tudo e simplesmente não se importasse. Quando ele finalmente voltou, já era tarde da tarde, com sua mochila pesada com coelhos. Ele acenou para ela educadamente, agradeceu por cuidar das crianças, mas não olhou nos olhos dela. Naquela noite, eles se sentaram para jantar, como faziam todas as noites desde que ela tinha vindo morar com eles. Mas o calor fácil havia desaparecido, substituído por uma polidez cautelosa. Durma bem, Sua Alteza, disse ele, o título como uma lâmina entre eles. O padrão se repetiu no dia seguinte e no outro. Foi Bronn quem finalmente deu voz ao que todos sentiam. Vocês estão zangados um com o outro? Ele perguntou uma noite. Você e papai? Não estamos zangados, querido. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ela sabia que eram uma mentira. Havia raiva crescendo dentro dela, quente e amarga. Não pelo que havia acontecido entre eles, mas pela maneira como ele estava escolhendo fingir que nada havia ocorrido. Ela era uma rainha, maldito seja ele. Ela havia comandado exércitos antes de conhecê-lo, e agora estava ali, reduzida a uma criança tímida esperando por migalhas de atenção. O ponto de ruptura veio no dia seguinte. Linus havia voltado da cidade com suprimentos. Vossa Alteza, onde devo guardar o grão extra? Perguntou ele sem levantar os olhos. A indiferença casual acendeu algo que vinha fervilhando dentro dela há dias. No mesmo lugar de sempre, respondeu ela bruscamente. Ele fez uma pausa. Você não está se sentindo bem? A preocupação educada foi a gota d'água. Ela colocou a faca na mesa com mais força do que o necessário. Oh, estou bem, disse ela, com palavras afiadas o suficiente para cortar. Eles ficaram em silêncio, o ar pesado com uma tensão não expressa. Vossa Alteza, ele começou, mas ela o interrompeu com um movimento brusco da cabeça. Não me chame assim. Ela se virou para a porta, mas a voz dele a deteve. Aonde você vai? Para fora, disse ela, sem se virar. Cersei, espere. Mas ela já estava pegando sua capa, já empurrando a porta para o ar frio da noite. A floresta a recebeu com seus sussurros familiares. Aqui, ela podia admitir a verdade que vinha escondendo até de si mesma. Ela estava apaixonada por Linus, e ele não sentia o mesmo. Quando encontrou o machado sobressalente que Linus havia deixado cravado em um toco, Cersei o arrancou com mais força do que o necessário. O primeiro golpe enviou vibrações por seus braços, a lâmina penetrando profundamente na madeira clara com um som satisfatório. Toda a sua frustração se concentrou naquele único golpe. Thunk! Sua estupidez. Quantas vezes ela faria isso consigo mesma? Thunk! Apaixonando-se por outro homem que não a queria. Ela rachou o tronco com precisão cruel, cada golpe acertando exatamente onde ela pretendia. Suas mãos estavam começando a formar bolhas, mas ela acolheu a dor. O vazio que corroía seu peito estava se mostrando muito mais persistente. A insegurança crescia dentro dela como veneno. Aquela voz familiar que sussurrava que ela não era suficiente. De repente, uma voz familiar soou em sua cabeça. Cersei. Ela congelou com o machado levantado acima da cabeça. Não, não, agora não. Sinto sua dor, meu amor, disse Oran em sua mente. O vínculo que havia permanecido misericordiosamente silencioso por semanas, de repente ganhou vida. Vá embora!
Ela rosnou em voz alta, abaixando o machado. Você está sofrendo, ele murmurou. Venha para casa, deixe-me confortá-la. O que quer que tenha aí acontecido lá, continuou Oran. O que quer que aquele homem tenha feito para magoá-la, você não pertence àquele lugar, querida. Você pertence a mim. Ela cortou mais rápido, com mais força, tentando abafar a voz dele. Mas o vínculo estava aberto agora e... Cersei. O grito cortou seu ritmo irracional como uma lâmina. Ela se virou em direção ao som, com o machado ainda levantado, e encontrou Linus caminhando pela vegetação rasteira. O que você pensa que está fazendo? Ele exigiu. Você está sangrando. Ela não abaixou o machado. Estou bem, disse ela, com a voz rouca por causa das lágrimas não derramadas. Volte para a cabana. Nem pensar. Em um movimento fluido, ele deu um passo à frente e segurou o machado no meio do movimento, suas mãos maiores fechando-se sobre as dela no cabo. Você vai se machucar, disse ele suavemente. Sou uma metamorfa. As palavras saíram amargas, desdenhosas. Vou me curar rápido. Ela tentou se afastar dele, mas seu aperto era de ferro. Me solta. O que há de errado? Linus exigiu, examinando o rosto dela. Cersei, o que há de errado? Ela parou de lutar, ficando imóvel em seu aperto enquanto toda a raiva e mágoa subiam para sufocá-la. Você me beijou, ela acusou. Você me beijou, Linus. O rosto dele empalideceu, mas ele não soltou as mãos dela. Você me chamou de linda, ela continuou, as palavras saindo como sangue de uma ferida. Você me desejou. Eu podia sentir isso. E então você... Sua voz falhou. Você fingiu que nada tinha acontecido. Você ao menos se lembra? A pergunta surgiu crua e desesperada. Linus ficou olhando para ela por um longo momento. Eu me lembro, ele disse baixinho. A simples admissão a atingiu mais forte do que qualquer explicação elaborada teria feito. Então você se arrepende, ela disse, com a garganta apertada. Claro que me arrependo, disse Linus. Ela ficou imóvel em seus braços. Ela esperava por isso, tinha se preparado para essa resposta exata, mas ao ouvi-la, como eu poderia não me arrepender? Linus continuou, sua voz áspera de angústia. Você é uma rainha, Cersei. Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Não sou presunçoso o suficiente, disse ele, seu olhar queimando o dela, para me considerar digno de uma rainha. Mais um passo os deixou quase peito a peito, especialmente, acrescentou ele, baixando a voz para algo pouco acima de um sussurro, especialmente se essa rainha for você. Ela ficou boquiaberta, incapaz de processar o que estava ouvindo. Eu não sou mais uma rainha, disse ela. Sou apenas uma mulher que você beijou e... Ela não conseguiu terminar. As palavras eram grandes demais, perigosas demais, próximas demais de uma admissão que ela não estava pronta para fazer. O rosto de Linus ficou triste ao vê-la chorar. Suas mãos soltaram as dela apenas para deslizar pelos braços dela até os ombros, finalmente parando em seu rosto com uma gentileza que fez seu coração parar. Perdoe-me, ele sussurrou, por beijá-la quando não tinha o direito e por deixá-la. Ele se inclinou para mais perto até que suas testas se tocaram e acrescentou com a respiração quente contra os lábios dela, por fingir que nunca aconteceu, quando é tudo em que tenho pensado desde então, quando é tudo o que posso fazer para não repetir. Ela não conseguiu suprimir o som que escapou de sua garganta, meio gemido, meio choramingo. Faça de novo, ela sussurrou, não pedindo, mas ordenando com toda a autoridade da rainha que ela já fora. Cersei! Sua voz estava tensa, mal conseguindo manter o último fio de controle. Mas antes que qualquer um deles pudesse fechar a distância final entre o desejo e a ação, o estalo agudo de um galho quebrando ecoou pela floresta. Ambos congelaram, ainda entrelaçados, mas repentinamente alertas ao som de passos se aproximando, muitos passos, movendo-se com o ritmo disciplinado de soldados treinados. Através das árvores veio um flash dourado, armaduras refletindo a luz da tarde como um farol. Então outro e outro, até que uma dúzia de guardas com uniformes reais emergiram da floresta. E à frente deles, alto, majestoso e totalmente, impossivelmente presente, caminhava o rei Oron. Capítulo 9. Seu cabelo dourado refletia a luz como uma coroa. Seus traços bonitos formavam uma expressão de alívio e alegria quando seus olhos encontraram Cersei. O vínculo entre eles surgiu com tanta força que ela soltou um grito. Aqui está você, meu amor, disse Oron, enquanto caminhava em direção a ela com passos confiantes. Finalmente te encontrei. O choque de vê-lo ali, naquele lugar que se tornara seu santuário,
deixou Cersei sem palavras. Antes que ela pudesse reagir, Oron se aproximou e a puxou para seus braços. O vínculo entre os companheiros cantava de satisfação com a proximidade deles. "O que deu em você, meu amor?" Ele murmurou contra os cabelos dela. "Como você pôde me deixar? Você tem ideia de como fiquei preocupado?" Através do vínculo, ela sentiu preocupação e ansiedade genuínas. Um alívio tão profundo que fez seus joelhos fraquejarem. "Eu procurei em todos os lugares", ele continuou. "Enviei guardas para todos os cantos do reino." Ela se afastou então, recuando até ficar fora do alcance dele. "O que você está fazendo aqui, Oron?" ela perguntou. Ele olhou para ela como se ela tivesse perguntado por que a água é molhada. "Procurando por você, obviamente." Seu olhar se voltou com desdém para o ambiente ao redor. "Eu não viria até aqui só por diversão." Então sua atenção se concentrou em Linus com educado desinteresse. "E quem é este?" acrescentou. "Este é Linus", disse Cersei. "Ele e sua família gentilmente me permitiram ficar com eles." Linus acenou com a cabeça secamente. "Vossa Majestade", cumprimentou. "Sim", disse Oron com um aceno desdenhoso. "Que gentileza." Ele voltou-se para Cersei como se Linus já tivesse deixado de existir. "Agora podemos finalmente ir para casa." Um som escapou de Linus, algo entre uma risada e um riso, amargo o suficiente para fazer os dois membros da realeza olharem para ele com severidade. "Sim, camponês?" Oron perguntou. "Há algo que você gostaria de dizer?" A expressão de Linus não mudou, mas sua voz transmitia um frio cauteloso. "Não me cabe dizer nada, Vossa Alteza." "Não?" Oron concordou com satisfação. "Não é." "No entanto", Linus continuou, seu tom ainda perfeitamente neutro. "Se eu fosse a rainha, diria que é ousado da sua parte presumir que ela quer ir a qualquer lugar com você." A temperatura na clareira pareceu cair 10 graus. Oron ficou muito quieto, seus traços bonitos ficando mais acentuados. "Deixe-nos", ele ordenou, e as palavras carregavam todo o peso da autoridade real e da dominância alfa. Mas Linus permaneceu exatamente onde estava, encontrando o olhar do rei sem vacilar. "Acho que não", ele disse calmamente. Antes que a situação pudesse piorar, Cersei se colocou entre eles. "Linus", sua voz carregava a autoridade que ela havia aprendido em anos de gestão da política da corte. "Deixe-nos. Este é um assunto privado." Ela viu a dor passar pelo rosto dele, rapidamente suprimida. "Por favor", disse ela mais gentilmente. Por um longo momento, ele estudou o rosto dela. Então ele acenou com a cabeça uma vez, de forma nítida e decisiva. "Estarei em casa", disse ele. As palavras eram claramente dirigidas tanto a Oron quanto a ela, se precisar de alguma coisa. Quando seus passos desapareceram na floresta, a máscara de compostura real de Oron escorregou ligeiramente. "Não acredito que você simplesmente foi embora", disse ele com dor genuína na voz. "Sem uma palavra, sem explicação. Você fechou nosso vínculo tão completamente que eu nem sabia se você estava viva." A acusação doía porque continha verdade. Através do vínculo, ela podia sentir o eco de sua angústia. Dias e noites de preocupação. "Eu te magoei?" As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. "Você não acha que me magoou?" Oron parecia genuinamente chocado. "Como eu? Do que você está falando?" "Sua amante", disse Cersei, as palavras com gosto de cinza. "Seu filho", exibindo os dois na minha frente e esperando que eu fosse grata pelo privilégio. A compreensão surgiu em seus olhos dourados, seguida por alívio. "Certo. Bem, isso agora é passado, Cersei." Ele acenou com a mão como se descartasse um pequeno inconveniente. Tudo isso ficou para trás. A indiferença casual fez com que ela cerrasse os dentes. "Isso é passado?" "Sim, claro." O seu sorriso era radiante. Eu senti, sabe? Através do vínculo quando ele se reabriu. A sua transformação. Você conseguiu se transformar, não foi, querida? Apesar de tudo, o orgulho brilhou em seu peito. Sim. A alegria de Oron foi imediata e avassaladora. Antes que ela pudesse reagir, ele se aproximou novamente e a beijou. Um rápido toque de lábios com gosto de triunfo. "Oh, querida, como estou aliviado. Isso significa que agora podemos conceber normalmente. Há uma chance de nossos filhos não serem defeituosos." Cersei ficou muito quieta em seus braços. "Defeituosos? Como você." "Bem, como você era." Outro aceno casual. Então, vendo sua expressão, seu rosto suavizou-se em afeto indulgente. "Oh, não me olhe assim, meu amor. Você sabe que sua falta de lobo não muda o que sinto por você. Especialmente agora que posso me transformar", disse Cersei lentamente. "Sim, claro. Tudo ficará perfeito agora." Um nó frio se formou no estômago de Cersei. "Eu não sou defeituosa, Oron. Eu sei disso", disse ele rapidamente. "Você provou isso agora."
Não. A palavra saiu mais dura do que ela pretendia. Eu não precisava provar nada. Eu nunca fui defeituosa, para começar. Oron riu, o som afetuoso e indulgente. Bem, meu amor, alguém diria que um metamorfo que não consegue se transformar é... E os humanos em seu reino? Cersei interrompeu. Eles são defeituosos? Oron fez uma pausa, claramente confuso. Não defeituosos, apenas humanos. Mas, através do vínculo, ela sentiu o que aquela palavra significava para ele. Inferiores. Ah, estou entendendo, Oron suspirou. É sobre aquele seu camponês, não é? Antes que ela pudesse responder, ele continuou com o ar de um homem resolvendo um quebra-cabeça simples. Sim, senti seu desejo por ele através do vínculo. Muito rude da sua parte não ter me escondido isso melhor. A crítica casual atingiu-o como um tapa. Como você escondeu suas muitas noites de paixão com a senhora Riva? Eu estava cumprindo meu dever, Oron retrucou, perdendo a compostura. E gostando muito disso, Cersei rebateu. A precisão do golpe registrou-se em seu rosto, e ele reconheceu que havia cruzado a linha. Sua expressão suavizou-se e ele alcançou as mãos dela com facilidade treinada. Você está certa, disse ele baixinho. Eu te magoei e sinto muito por isso. Sinto muito mesmo. Considere Riva morta. Vou dispensá-la da corte imediatamente. Você se livra do seu animal de estimação humano e nunca mais falaremos sobre isso. Não precisamos deles, Cersei. Somos o rei e a rainha. Nossos filhos serão perfeitos. Eu sei disso. Ele estendeu a mão para ela, seus olhos dourados, cheios de amor genuíno. Eu te amo, Cersei. Deixe-me provar isso para você. Deixe-me consertar isso. Por um momento, ela quase estendeu a mão para ele. O vínculo vibrou com a sinceridade dele, sua necessidade desesperada de consertar as coisas. Esse era o homem com quem ela se casara, oferecendo-lhe tudo o que ela antes pensava que queria. Mas as palavras ecoavam em sua mente. Sua mascote humana. Ditas com a mesma indiferença que ele usava quando dizia para ela ser grata a Riva. Como se ela tivesse que aceitar tudo o que ele dizia, porque era inferior. Você virá para casa comigo? Oren perguntou. Cersei olhou para a mão estendida dele e viu tudo o que ela representava. Segurança, certamente. Amor, de certa forma. Um retorno à vida que ela conhecia. O papel para o qual ela havia sido treinada. Tudo o que ela precisava fazer era aceitar. E poderia ser rainha novamente. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com possibilidades. Capítulo 10. A cabana nunca parecera tão pequena quanto naquele momento, com dois pequenos corpos pressionados contra os lados de Cersei e o peso de sua decisão esmagando os três. Não vá, mamãe. Rosalind soluçou, as palavras abafadas contra o ombro de Cersei. Por favor, não vá. Cada repetição parecia uma faca girando no peito de Cersei. Ela envolveu os braços mais apertados em torno das duas crianças, respirando seu cheiro familiar. Não é para sempre, ela sussurrou. Eu prometo, meu amor. Nós nos veremos novamente. Bronn se afastou para olhá-la. Quando? Ele perguntou. A garganta de Cersei fechou-se em torno da resposta honesta de que ela não sabia. O mais rápido possível, ela disse, e acreditava nisso com todas as suas forças. O som de cavalos do lado de fora quebrou o momento, cascos batendo na terra batida, anunciando o fim do tempo que ela ainda tinha. Pela janela, ela podia ver Oron esperando com paciência real, e ao lado dele estava outro cavalo, selado e pronto. As crianças a acompanharam até a porta. Lynos esperava perto dos cavalos, com o rosto cuidadosamente neutro, mas seu cheiro trazia um tom de inquietação que fez seu lobo uivar de angústia. Ela deveria ter explicado, deveria tê-lo levado à parte e contado exatamente por que havia decidido partir. Mas quando anunciou sua decisão de voltar com Oron, Lynos simplesmente acenou com a cabeça. Sem protestos, sem perguntas, sem indícios de que sua partida importava para ele. Ele não pediu que ela ficasse e ela estava cansada de correr atrás de homens que não a queriam o suficiente para lutar por ela. Vossa Alteza, disse Lynos com um breve aceno de cabeça. Lynos, ela acenou de volta. Ele deu um passo à frente e estendeu a mão para ajudá-la a montar. Tenha uma boa viagem, disse ele, sem olhar diretamente nos olhos dela. Antes que ela pudesse responder, a voz de Rosalind cortou o ar da manhã. Não vá, mamãe. A menina tentou correr em direção ao cavalo, mas Bronn a segurou pela cintura. Obrigada, Lynos, Cersei conseguiu dizer. Obrigada pela hospitalidade que me ofereceu. Sim, camponês, disse Oron, puxando as rédeas. Obrigado por seus serviços à sua rainha. A raiva brilhou nos olhos de Lynos. Oh, o prazer foi meu, Vossa Alteza, ele retrucou. O pulso de Cersei acelerou, apesar de ela tentar se controlar. Foi mesmo?
Ela desafiou. Linus encontrou seu olhar diretamente pela primeira vez desde que ela anunciou sua partida, e o coração de Cersei deu um salto no peito. Ele se importava? Será que ele sentia pelo menos uma fração do que ela estava destruindo? Com certeza. Ele respirou e soou como uma confissão. Seu peito subia e descia com respirações cuidadosas e medidas, mas ela percebeu o leve tremor em suas mãos, a maneira como sua mandíbula se movia, como se ele estivesse lutando contra palavras que queriam escapar. Bem, Euron murmurou, alguém tem que ir para casa em algum momento. Afinal, ainda sou seu companheiro. Não que um humano pudesse entender o que isso significa. Linus virou-se para encarar o rei diretamente. Talvez não, ele admitiu. Na verdade, um humano teria que se perguntar, com o pouco que ele entende sobre laços de acasalamento, como alguém poderia simplesmente decidir, pelas costas de sua companheira, conceber um filho com outra pessoa e depois exibir isso como uma conquista na cara de sua companheira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bem, Euron começou, mas Cersei o interrompeu com um gesto brusco. Isso realmente não é da sua conta, ela retrucou para Linus, embora as palavras soassem mais magoadas do que irritadas. A expressão de Linus endureceu. Não, acho que não, ele disse. Afinal, você é a rainha. Você é livre para fazer o que quiser. Eles se entreolharam através de um abismo que de repente parecia mais largo do que reinos, e Cersei sentiu algo se quebrar dentro de seu peito ao ver o desejo cru nos olhos dele. Ela estava prestes a se virar quando... Só nos resta perguntar, Vossa Alteza, disse Linus, como alguém tão extraordinária, amorosa e corajosa como você poderia escolher voltar para um homem que nunca compreendeu o privilégio que teve de ser amado por você. Cersei ficou boquiaberta. Sua respiração parou em algum lugar entre os pulmões e a garganta. Ah, então é um privilégio, não é? Ela guinchou. Sim, disse Linus simplesmente. Você realmente acha isso? Ela perguntou, com voz baixa e intrigada. Antes que Linus pudesse responder, a voz exasperada de Auron cortou o momento como uma lâmina. Oh, pelo amor de Deus, ele gritou. Ela não está voltando para mim por amor, camponês. Ela está voltando para finalizar nosso divórcio e, mais importante, a ruptura de nosso vínculo perante o Grande Conselho. Linus piscou, seu olhar passando de Auron para Cersei e vice-versa. Desculpe, o quê? Ele parecia completamente perplexo. Sim, Cersei confirmou, seu coração acelerado. Eu sou a rainha. Não posso simplesmente fugir sem encerrar legalmente nossa união. Além disso, um vínculo matrimonial entre membros da realeza deve ser rompido na presença de testemunhas competentes. Ela observou a confusão desaparecer do rosto de Linus, substituída por algo que poderia ser esperança. Então, mesmo que eu já tenha rejeitado nosso vínculo, ela acrescentou, é meu dever real apresentar meu caso e minhas escolhas à corte antes de poder ser livre para... Ela parou de falar, subitamente tímida sob a intensidade do olhar de Linus. Voltar e viver com seu camponês? Auron suspirou, parecendo completamente cansado de toda a situação. Cersei o ignorou, esperando que Linus dissesse algo. Você vai voltar? Ele perguntou finalmente com voz baixa e cautelosa. Bem, é claro que vou voltar, disse Cersei, tentando soar casual, mesmo com o coração batendo forte contra as costelas. Eu não abandonaria as crianças. Pretendo visitá-las. O alívio se espalhou pelo rosto cuidadosamente composto de Linus, tão profundo que era quase doloroso de testemunhar. As crianças adorariam ter você aqui, ele jurou, com fervor excessivo. Visite-os quantas vezes quiser, pelo tempo que quiser. Fique para sempre. Bronn interrompeu atrás deles. Cersei sorriu, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Bem, eu não gostaria de ser um impedimento, disse ela. Antes que ela pudesse terminar o pensamento, Linus estava lá, estendendo a mão para ajudá-la a descer do cavalo. Suas mãos envolveram sua cintura com uma segurança que revelava uma emoção mal contida. E, de repente, ela estava deslizando para os braços dele. Tão perto, ela podia sentir o cheiro dele e, por baixo do perfume familiar, o desejo, o alívio e uma alegria desesperada que refletia a sua própria. Achei que você se arrependesse do que aconteceu entre nós, murmurou ela, encontrando o olhar dele. Linus parecia genuinamente chocado com isso. Só porque achei que tinha me excedido, que você não queria, ele começou. Cale a boca, papai! Você vai estragar tudo! A voz de Bronn interrompeu o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Sim, beije-a, papai, beije-a, Rosaline acrescentou. Cersei e Linus riram, o som quebrando um pouco da tensão que se estendia entre eles. Mas quando as risadas cessaram,
Eles ainda estavam ali, nos braços um do outro, próximos o suficiente para ver o modo como o olhar dele descia para os lábios dela, com um desejo inconfundível. Lentamente, dando a ela todas as chances de se afastar, ele segurou o rosto dela com as mãos calejadas pelo trabalho. Cersei, ele sussurrou. E então eles se beijaram de forma suave e doce, cheia de todas as palavras que não tinham conseguido dizer. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ela pôde ouvir Bronn torcendo ao fundo e Rosalind aplaudindo com alegria. Eu voltarei, ela prometeu, com a testa pressionada contra a de Linus. Voltarei para você. Eu esperarei, ele disse simplesmente. Estaremos todos aqui, esperando você voltar para casa. Casa. A palavra se instalou em seu peito como uma bênção. Ela o beijou novamente, rápido e intensamente, tentando memorizar o gosto dele para levar consigo em sua jornada. No final de tudo, ela seria livre para voltar a este lugar, para sua família, que a amava exatamente pelo que ela era. Muito obrigada por ouvir. Espero que tenham gostado desta história. Se quiserem explorar mais do meu trabalho e acompanhar o que estou criando, podem me encontrar no Patreon. Lá eu compartilho conteúdo gratuito, incluindo posts de blog, prévias de histórias futuras e cartões de personagens que oferecem mais informações sobre meus personagens e seus mundos. Para os membros que decidirem me apoiar, também compartilho áudios sem anúncios, capítulos bônus, histórias completas exclusivas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Você encontrará o link na descrição, caso queira dar uma olhada. Obrigada, como sempre, pelo seu apoio. Com muito amor, Lily.